Deus me mostrou no sonho que eu estava assim numa cidade grande. Era uma cidade grande, né? Eu não sei exatamente se era o Brasil ou se era aqui ou se era fora do Brasil. Eu só sei que era uma cidade grande e estava de noite, né? Estava de noite. Eu me via passeando pela rua, né? E numa estradazinha assim estreita, e dos dois lados tinha prédios altos, né? Com muitas luzes. E eu só escutava assim, atrás dos prédios, eu passeando, né? Muita gente assim gritando, né? Gritando e pedindo socorro. E sabe aquela monte de voz ao mesmo tempo, né? Bem distante, o povo gritando, ai, socorro! E eu olhei assim para um lado e querendo saber de onde vinha esse povo gritando. E quando eu olhei assim para trás, aí me veio assim uma visão de uma onda bem gigante, mas você imagina uma onda bem gigante, né? Que vinha assim, ela vinha do mar e vinha cobrindo, ela cobria tudo, cobria, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Isso aqui é um prédio, né? É um prédio. Então a onda vinha e passava por cima do prédio, mas só que ela não vinha e batia assim no prédio, ela vinha e derrubava o prédio, a onda que eu sonhei. Então ela vinha e quebrava os prédios tudinho, os prédios caía a casa, caía tudo. E eu no final das contas eu só via as casas flutuando, né? É como se fosse barquinho. E aquela onda, de repente eu me vi debaixo de um prédio me segurando assim. E aquela água, a água estava por aqui assim em mim, né? E eu aqui dentro d'água, e eu dizia assim, meu Deus do céu, eu não quero morrer afogada. Meu Deus do céu, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E eu ali me segurando e a água bem aqui, estava enchendo o mar, né? E eu só ficava ali olhando ao redor de mim, um monte de corpo boiando. E já tinha muita gente morta. E eu escutava mais gente gritando, pedindo socorro. E aquelas ondas vinham e vinham mais ondas e mais ondas. E aquela cidade toda se inundando. No final das contas, eu só me deparei depois de muita oração, que eu orei para o Senhor, Senhor, não me deixe morrer aqui, porque eu não quero morrer agora, né? Me dê mais uma chance. E depois o sonho pulou para uma outra parte, e eu me vi num lugar seco, né? Com um grupo de pessoas que eu pensei assim, que deve ser as pessoas que sobreviveram, né? Sobreviveram da onda. Então eu só vi aquele monte de pessoa trocando de roupa. Assim, umas pessoas que estavam assim nu, trocando de roupa. E assim no canto, assim no chão, tinha um monte de roupa seca. E eu olhei assim pra mim e vi assim, eu tô toda molhada, também tenho que trocar a minha roupa, né? E aquele pessoal que tava ali, tava dizendo assim, um dizia pro outro, ei, bora terminar de vestir as roupas e vamos embora, né? Vamos formar um grupo e vamos pegar o beco, né? Pegar caminho novo, vamos para uma outra cidade, porque essa cidade aqui onde nós estamos já não tem mais ninguém, já morreu o povo a metade todo, e os que sobreviveram têm que
embora. Tem que procurar rumo, porque essa cidade aqui já não existe mais. Essa cidade ela já está toda acabada. Tá todo mundo morto, casa destruída, né? Só tem corpo boiando pelo chão. Até os policiais, governo, tudo que o hospital não tem mais, o hospital tá tudo coberto d'água. As ambulâncias estão tudo flutuando pelas águas. Então vamos embora, porque nessa cidade aqui nós não temos mais espaço, né? E eu no sonho assim percebi que eu escutando essa pessoa falando, né, que essa cidade é uma cidade que ela vai sumir, que vai vir um tsunami e essa cidade vai ficar completamente debaixo d'água, né? Gente, eu não sei que cidade é essa, não sei aonde é, né? Eu só sei que é cidade grande. Ela é uma cidade grande onde tem praia, onde tem parecia assim Nova York, mas só que mas é esquisito porque eu ainda não fui em Nova York. Então pode ser também no Brasil, né? Eu só sei que é uma cidade onde tem praia. Essa cidade vai sumir do mapa, porque a onda que veio, né, que eu vi, a onda que veio é uma onda gigantesca. É uma onda que vai cobrir a cidade toda. Gente, se prepara, vocês que moram aí em cidade onde tem praia, vamos começar a orar. Senhor, nos dá o livramento, porque a coisa vai ficar séria. Em nome de Jesus, se pegue mais com Jesus, né? Deixe o pecado de lado, deixe a escolha de lado e se preocupe com a sua salvação. Se preocupe com a sua vida. Se preocupe com o seu futuro, porque as coisas materiais não nos pertencem, não importa mais. O que importa agora é a sua salvação. Você tem que se colocar em posição, você tem que aceitar Jesus, você tem que se entregar a Jesus, você tem que se santificar mais. Então, vamos nos santificar, deixa tudo de lado, porque quando vir esse tsunami, essa maré aí alta, que vai acabar, que vai matar todo mundo, vamos correr. E se você mora perto de água, então comece a arrumar suas malas e vá para um lugar onde não tem água, porque vai acontecer mesmo, de verdade. E eu creio nos meus sonhos, eu creio no que o Senhor avisa, no que Deus avisa, porque Deus fala, Ele não faz nada antes de avisar o seu povo, os seus servos, os seus filhos. Então, fique na paz de Jesus. Gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Pessoal, para quem tá chegando agora e ainda não me conhece, eu me chamo Rose Nipashi Pereira e moro atualmente aqui no Japão. E hoje eu vou contar 2 sonhos para vocês que eu tive. Vamos lá, eu vou contar para vocês. Eu vou lendo aqui porque aí eu conto certinho, né? Tudo certinho, como que foi os detalhes do sonho, tá? Vamos lá? Sonhei que estava novamente na mesma praia que já estive há alguns anos atrás. Estávamos brincando na água quando de repente as ondas começaram a avançar a orla da praia. E só foi aumentando sem parar. Então eu fui saindo da areia, andando bem rápido, e a água só ia subindo. Novamente, neste sonho, estava tendo um tsunami, e eu saía correndo e subia nas pedras que tinha lá no final da praia.
No sonho anterior, gente, eu também tinha sonhado que estava tendo tsunami e tudo. Eu estava no Brasil e isso, não tinha nem ideia que um dia eu ia vir pro Japão, nada disso, viu? No sonho anterior a esse. Vamos lá, continuando. Tinha um morro de pedras bem alto, mas muito alto mesmo. E eu escalei novamente aquela montanha de pedras. Como no sonho anterior, eu também tinha escalado uma montanha de pedras. E novamente eu escalei aquela montanha de pedras. E como da outra vez, eu estava segurando nas mãos 2 placas quadradas de vidro que achei na areia. E recolhi para ninguém se machucar. Eu achei na areia, gente, as placas, né? Eram uns quadrados de vidro, como se fosse um pedaço de vidro, sabe? Daqueles que tem no Brasil, aqueles quadradinhos que colocam na janela. Deste jeito, as placas que eu achei na areia. E eu recolhi, né? Para ninguém se machucar. Eu olhei assim no sonho, catei e falei, vou pegar esse daqui para ninguém se cortar. E eu recolhi, né? Essas placas de vidro. Então vamos lá. Tinha um morro de pedras bem alto, eu escalei novamente aquela montanha de pedras e, como da outra vez, eu estava segurando nas mãos 2 placas quadradas de vidro que achei na areia e recolhi para ninguém se machucar. E iria jogar quando eu chegasse lá no topo da montanha. Então, quando eu estava lá em cima, olhei para baixo e vi que as ondas estavam no pé das pedras. E eu via um casal lá no meio daquela onda e eles não estavam nem ligando, estavam de boa brincando na água. Então o Hiroki, que estava junto comigo, subiu a montanha também rapidamente. E eu disse a ele, Ri, cadê a sua bolsa? E ele me respondeu, deixei lá na areia, secando na fogueira. E eu disse a ele, mas a água já invadiu tudo. E ele me disse, então já era minha bolsa. Estou só com o meu celular no bolso. Então eu estava com as placas de vidros nas mãos, lá em cima daquela montanha, muito, muito alto. Então eu joguei as placas de vidro entre as pedras para elas se quebrarem e despedaçar e não machucar ninguém. Pois ali na ribanceira ninguém iria subir. Mas quando eu joguei as 2 placas de vidro, elas viraram de lata, elas se transformaram de lata e caíram sobre as pedras, fazendo um grande barulho, e não quebraram nada das placas. Então, eu e o Hiroki fomos descendo a montanha de pedras para o lado contrário do grande tsunami que estava vindo. E eu olhava aquelas placas e as placas se transformavam em rosto de pessoas desesperadas, todos olhando para trás. Foi um sonho muito confuso. Não consegui entender bem o que estava acontecendo nos sonhos. Só que dessa vez nós conseguimos se salvar, nós conseguimos escapar do tsunami grande que estava vindo ao nosso encontro. Então nós fomos embora sem olhar para trás. Sonho bem confuso, eu acordei. Então, gente, esse foi um sonho, né, que eu tive aqui no Japão. E foi assim, parecia muito, muito real, né? A gente fugindo desse tsunami, né, que estava vindo, né? Diz que era uma onda muito forte que estava vindo. E da outra vez, no outro sonho, nós não conseguimos, né, escapar desse tsunami. Desta vez nós conseguimos, né, sair ileso dele, né, conseguimos nos salvar, né. E aí ficou muito confusa na minha cabeça essas placas de vidro que eu achei na areia, que fui jogar na montanha, né, para ninguém se machucar. E no momento que eu joguei essas placas de vidro, elas foram descendo, batendo pelos morros abaixo, né? E nelas eu via vários rostos de pessoas
desconhecida, né? Que eu nunca vi na minha vida esses rostos, porque poderiam muito bem, né, ter aparecido rostos conhecidos, né? De pessoas amigas, né? Mas não, era um rosto de pessoas totalmente diferentes que eu nunca vi. E parecia brancas, negras, ruivas, japonesas. Eram vários rostos de pessoas que eu via naquele sonho, né? Naquele desespero. Eu via as pessoas desesperadas, né? E foi esse um dos sonhos que eu sonhei, tá bom? Vou contar pra vocês agora o sonho que eu tive agora dia 15 de dezembro. Eu sonhei que eu tinha ido para uma cidade que eu não sei bem onde era. Era uma cidade desconhecida, parecia uma cidade assim italiana, sabe? O que eu via no sonho, né? E quando eu cheguei nessa cidade, eu não sei o que eu fui fazer nela. Eu lembro que assim, que eu tava bem agoniada nesse sonho. Eu cheguei logo que eu cheguei de frente para uma loja, né? Aí era uma loja de roupa muito grande, né? Essa loja. E eu cheguei e eu vi duas mulheres paradas na porta, né? Uma era mais baixinha e uma era bem alta, com os cabelão bem comprido mesmo, né? Bem grande os cabelos dela, não tinha nem as pontinhas cortadas, né? Os cabelos dessas duas mulheres. Então eu olhei, né, pra mulher que tava na porta, menorzinha, né? E falei assim pra ela, falei assim, nossa, aquela moça que tá ali, aquela grande, ela parece muito, mas muito com uma conhecida minha, da minha cidade, né? Falei pra ela. Aí ela pegou e falou assim, da onde que você é, né? De que cidade que você é? Aí eu falei pra ela no sonho, eu sou de Bauru, eu moro em Bauru. Falei pra ela. Ela falou assim, o que que você veio fazer aqui na nossa cidade? Aí eu falei pra ela, eu não sei o que eu vim fazer aqui, que era um sonho muito confuso, gente. Eu não sabia o que eu tava fazendo naquela cidade, né? Parecia que era um outro país, eu não sei muito bem, não sei explicar pra vocês. Aí ela pegou e falou assim, aí a moça grande veio, né, na minha direção e pegou e falou assim, eu sou filha da irmã Creuza. Aí eu falei assim, irmã Creuza ou irmã Cleusa, né? Ela falou assim, não, é Creuza, com CR, né? Ela falou pra mim no sonho. Eu falei assim, porque eu conheço uma irmã Cleusa, né, da minha cidade. Ela falou assim, não, a minha mãe se chama Creuza, né? Essa moça falou pra mim. E aí eu olhei pra dentro da loja, né, que elas estavam assim, eu falei assim, nossa, é uma loja muito grande, né? Falei pra ela. Aí ela se virou. No que ela se virou pra falar assim, a loja é muito grande, eu olhei pro céu, né, e falei assim, nossa, olha lá. E quando eu olho pro céu, gente, que eu falo pra elas, olha lá, olhei o céu e parecia que era um tornado, sabe, aqueles que vêm assim, né, aquele redemoinho. Só que era um tornado de fogo, né, que eu olhei pro céu. Aí eu olhei assim naquela agonia, né, vem aquele negócio no céu, só que ele não descia, ele ficava parado, assim, girando no céu, né. Aí eu falei, meu Deus, Senhor, tem misericórdia, né? Aí a irmã, a maior, a mais alta, de cabelão comprido, olhou para o céu e falou assim, louvado seja Deus, é a volta de Cristo. Essa irmã falou, né? E glorificou a Deus, né? Falou, louvado seja Deus. Aí nesse horário, na hora que ela falou assim, louvado seja Deus, que eu olhei para o céu, aquele tornado que estava girando, ele não ficou mais um tornado. Ele esticou assim, ficou horizontal no céu e ficou aberto, né? Abria para lá e para cá, assim, para cima e para baixo. E eu via muito fogo, né? Só que ele não descia, né? Ficava girando no céu. Aquele olhava para o céu, via um fogo, parecia uma lua assim, sabe? Cheia de fogo, uma bola. Não sei explicar, gente. Eu sei que foi um sonho assim muito chocante, sabe? Aí eu olhei pro céu e falei, Senhor Jesus, tem misericórdia. E eu acordei, gente. Acordei, esse sonho ficou na minha cabeça. Era muito, muito, muito real. Parecia que eu tava ali, né? Ao vivo, e a cores, não parecia um sonho, né? Era muito real. E esse foi o sonho, gente, que eu tive, né? Esses dois sonhos, assim, que eu... Nesse meu livrinho, né? Que está tudo marcado. Que eu tô contando pra vocês, né?
E aí, se vocês quiserem, tem vários outros sonhos aqui, né, que eu já sonhei, né, teve um até que meio que aconteceu, né, o povo, a minha família do Mato Grosso sabe, né, que foi uma vez que meu primo teve um acidente e eu tive um sonho antes, e quando se foi 2 dias depois, a gente descobriu que ele tinha sofrido um acidente e muito parecido com o que eu tinha sonhado, né. Então, assim, eu tenho um pouco de cisma, né? Medo, assim, de quando eu sonho, assim, porque às vezes acontecem, né? Muito parecido às coisas que eu tive o sonho, né? Então, tem pessoas que acham, assim, né? Que falam que parece que é meio que uma visão, né? Mas eu não sei. É só um sonho, né? E aí eu queria passar para vocês esse sonho que eu tive agora do dia 15, né? Esses meus sonhos meio diferente, né, pessoal? Mas é isso aí. Um grande beijo, ficam todos com Deus. Se vocês tiverem gostado, né, desses sonhos, deixa o joinha de vocês, tá? Compartilhem aí no canal, deixa o comentário de vocês, me falando o que vocês acham, né, desses sonhos.